Larissa, tudo bem com você? Essa aula é muito importante para você que tem o desejo e precisa aprender a fazer as escalas no piano. Mas, Samanta, qual o objetivo de aprender a escala? A escala é o chão da nossa harmonia, é o chão de qualquer lugar que a gente vai pisar, de qualquer hino que a gente vai tocar, de qualquer música que a gente vai aprender a tocar. Eu preciso conhecer a escala. O que é a escala? É o conjunto de notas que compõem uma escala musical. Exemplo, o louvor Encontrei o Grande Amor, que é na tonalidade de Dó maior. Para eu tocar esse louvor Encontrei o Grande Amor na tonalidade de Dó maior, ou qualquer outro louvor, qualquer outro hino, que seja na tonalidade de Dó maior, eu preciso conhecer a tonalidade, as notas que compõem essa escala de Dó maior, que neste caso é Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Eu preciso saber e conhecer a digitação dos dedos. O que é digitação? Quais dedos eu vou apertar? Porque eu só tenho 5 dedos na minha mão. Mas a minha escala musical vai de Dó até Dó, que são 8. A gente sabe que Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si são 7 notas musicais. Mas eu estou aqui tocando de Dó até o Dó, até o outro Dó. Então dá 8, né? E antes eu só tenho 5 dedos, como é que eu faço? Eu vou ficar pulando assim, eu faço até os 5 e depois eu pulo e vou pro dedão? Não, porque senão eu vou ter sequência sonora. Ó. Até eu trocar e pular essa minha mão para a direita, se eu não fizer uma digitação correta, o meu som vai pausar no meio, não vai ficar um som contínuo como esse, olha. Mas como é que eu fiz com 5 dedos até o número 8 e voltei? De Dó até Dó e voltei. Fazendo com a digitação correta dos meus dedos. Então, é isso que você precisa saber e você vai aprender nos próximos vídeos a quais dedos colocar na minha escala musical. Então, se eu for tocar qualquer hino na tonalidade de Dó maior, eu preciso saber que as notas e os acordes dentro dessa música estão nas teclas brancas, porque a escala de Dó maior está nas teclas brancas. Todas as teclas brancas eu posso tocar, tanto as mais graves, como as médias, como as agudas, certo? Então eu já sei, se eu for tocar um outro louvor, ao único que é digno em Dó maior, mesma coisa. Eu vou usar as teclas brancas. Se eu for tocar um outro louvor na tonalidade de Ré maior, opa! Já não é mais as mesmas teclas, já são outras teclas. Olha só, a gente já tem um Fá sustenido aqui no meio. E um Dó sustenido também. Como vocês já viram nas aulas anteriores, tudo tem um porquê, né? Que é dentro da formulazinha, tom, tom, semitom. Então, as fórmulas de acordes e escalas e campos harmônicos maiores tem uma fórmula. Os louvores menores tem uma outra fórmula. Então, se você gosta de aprender assim como eu o porquê das coisas, essa é a razão pelo qual cada escala tem uma tecla diferente, uma nota diferente, tá bom? Lembrando também, é importante você saber, até para facilitar na hora de aprender as escalas, por exemplo, a gente chama de escalas relativas, mas eu gosto de chamar de escalas primas, são parecidas. Algumas escalas maiores são iguais nas menores. Exemplo, já dei o exemplo aqui da escala de Dó maior, que vai de Dó até Dó e volta. Certo? Passando o dedo 1 por baixo, isso aqui você vai aprender lá nas próximas aulas. Depois a volta, passa o dedo 3 por cima. Isso aqui você vai aprender nas outras aulas com a digitação correta dos dedos. Mas se eu for tocar o louvor Quem é Como Tu, que é em Lá menor, por exemplo, ele também tem as mesmas notas da escala de Dó. Então, a escala de Dó maior e a escala de Lá menor, elas são relativas. Elas são com as mesmas notas. Elas têm as mesmas notas, porém começam em notas diferentes. A escala de Dó maior começa em Dó. A escala de Lá menor, por mais que tenha todas as teclas brancas também, começa em Lá. E a escala maior, de Dó maior, todas as escalas maiores,
maiores, traz essa sonoridade alegre, feliz, para cima, hinos mais alegres, né? E essas escalas menores, elas têm essa sonoridade um pouco mais triste, melancólica, né? Introspectiva. Uma coisa mais triste, mais sombria, né? Eu brinco que essas escalas, esses sons, eles têm essa sonoridade que nos dão essa sensação, né? Então, para ficar mais fácil de você aprender, pense sempre assim. Escala de Dó é igual a de Lá menor, porém começa uma com essa em Dó e outra com essa em Lá. A escala de Ré maior é a mesma de Si menor, mais fácil de aprender. Mas não se preocupe com isso, quer dizer que eu tenho que aprender essas escalas relativas para eu dizer que eu sei? Não. Calma o seu coração. É só que tô dando uma pitadinha para você entender que dá para aprender de uma forma mais rápida. Mas se você quer de uma forma mais devagar, com mais paciência, eu super apoio e, na verdade, eu ensino isso, né? Para que você aprenda escala por escala à medida que você for aprendendo os hinos, os louvores. Porque o intuito de você se matricular no curso, assistir aulas e aprender coisas novas é para tocar, não é? Você já não quer tocar os louvores no seu teclado, no seu piano, na sua casa, na sua igreja? Você quer. Então, para você ter segurança, você precisa de conhecimento. Então, se eu vou tocar o louvor, quando buscamos vitórias, que é na tonalidade de Ré maior, eu preciso conhecer a escala. Por quê? Porque a minha cifra da minha coletânea, todos os acordes que estão na minha cifra, eles foram construídos, que é o que a gente chama de campo harmônico. O que é campo harmônico? São os acordes que compõem essa tonalidade. Todos os meus acordes que estão no tom de Ré foram construídos em cima da escala musical de Ré maior. Então, se eu estou tocando quando buscamos, a minha melodia da mão direita vai estar dentro da escala. Então, por mais que eu toque quando buscamos, seja qual nota for, a ti, Senhor, e com fé pedimos teu perdão. Eu usei a escala de Ré maior para construir essa melodia. A melodia está dentro da escala. Então, se eu sei que na escala de Ré maior eu tenho Dó sustenido e Fá sustenido, eu não posso apertar o Dó natural e o Fá natural, quando a gente vai tocando louvores na tonalidade de Ré maior. Então, conhecer a escala te traz essa segurança, essa certeza de aonde está a melodia, quais acordes eu posso fazer, quais notas e quais teclas eu não posso apertar na hora que eu estiver procurando a melodia do louvor. Porque quando eu trabalho com eliminação e elimino as teclas e as notas que não fazem parte da escala, fica mais fácil. Na hora de eu procurar a melodia, eu estou treinando meu ouvido. Em vez de eu pensar em 12 notas, em 15, 20, 30 notas, eu penso naquelas 7 apenas que compõem aquela escala. Não fica muito mais fácil eu limitar por um grupo de notinhas do que eu pensar em várias outras, né? Então, é isso. Se eu vou tocar um louvor em Mi maior, os sinais se cumprem, por exemplo. Eu não posso pensar nesse louvor na escala de Ré se eu estou tocando em Mi, por exemplo. Porque a escala de Mi maior é diferente da escala de Ré maior. A escala de Mi é uma coisa, a escala de Ré é outra. Na escala de Ré não tem Sol sustenido. Na escala de Mi tem. Ou seja, os meus acordes vão agregar essa tecla aqui. Mi tem Sol sustenido menor tem Sol sustenido, Lá, Mi com baixo, Sol sustenido, Fá sustenido menor. Já na minha escala de Ré, não tem Sol sustenido, entende? Então, como é importante conhecer a escala, para na hora de tocar as suas primeiras músicas, os seus primeiros hinos, você tem essa segurança. Vou aprender esse hino aqui, reveste o Senhor teu povo, por exemplo, que é um corinho pequenininho, ou qualquer outro corinho, qualquer outra música pequenininha, qualquer louvor pequenininho. Eu preciso saber o quê? A tonalidade. Esse louvor está em qual tom?
Está em qual tonalidade? Está em Fá? Está em Sol? Está em Lá? Vamos supor que está em Lá. Beleza, tem lá o acorde de Lá, depois tem o Ré. Você começa aprendendo os acordes, né? E obedecendo aqueles acordes e praticando, certo? Porém, quando você for construir melodias, dedilhados, ou quiser fazer um acompanhamento, ou, enfim, fazer um preenchimento do vazio, é importante você conhecer a escala de Lá maior, que é o hino que você vai estar tocando. Então, aprenda as escalas à medida dos louvores que você for aprendendo. Deu como objetivo ali, tenha como objetivo um louvor pequeno, 4 linhas. Aprendeu daquela tonalidade? Pega uma outra mesma tonalidade. Não, eu já aprendi essa tonalidade, estou segura. Eu vou aprender agora uma tonalidade de Fá maior. Eu preciso ter essa segurança. Eu fiz aqui acordes invertidos, né? Então eu preciso ter essa segurança de conhecer a escala de Fá maior, para que quando eu for tocar no louvor nessa tonalidade, eu tenha segurança, certo? Samanta, então, por exemplo, quer dizer que tem algumas escalas que são iguais às outras? Sim, por exemplo, se eu for tocar solto nos Fás vencedores que em Fá, eu vou usar essas notas. Eu incluí aqui na minha escala o Si bemol, que é a nota que compõe essa escala de Fá. Se eu for tocar Jesus quero amar-te, Jesus quero amar-te até morrer, qual é a escala de Ré menor? É a mesma escala de Fá, porque elas são escalas relativas. Só que a escala de Fá maior eu comecei em Fá, lembram? Fui até o Fá e voltei. Se eu for tocar em Ré menor, eu vou usar a mesma escala de Fá, só que começando em Ré, porque o tom está em Ré menor. Ou seja, quando eu for tocar Jesus quero amar-te ou Solto nos Fás vencedores, que são escalas diferentes, mas têm as mesmas notas, eu vou usar as mesmas notas. Os meus dedos vão passar pelas mesmas teclas para construir uma melodia. Essa segurança, esse domínio da escala. Mais uma dica, não sai aprendendo todas as escalas, decorando todas, memorizando todas para dizer que sabe. É importante você aplicar o seu conhecimento nas suas mãos, na hora de tocar no seu piano, no seu teclado aí. Para que esse aprendizado teórico, ele fique gravado e você absorva essa informação e nunca mais dependa de um papel para aprender. Nunca mais dependa de um vídeo, de alguém para se sentir seguro. Você acaba aprendendo, memorizando, absorvendo essa informação, colocando em prática, que é o que eu chamo de estudo ativo. Você aprendeu? Pratica, pratica, pratica. Aprendeu outra coisa nova? Pratica, pratica, pratica. Até você ter essa segurança e tocar os louvores, sabendo aonde pode colocar a mão, onde não pode, onde pode colocar o dedo, onde não pode, por conta da escala musical daquela tonalidade. Combinado? Então, tenha paciência, calma, tudo é um processo. A gente precisa de um tempo, nosso cérebro precisa desse tempo para memorizar, absorver essas informações e colocar em prática aí na hora de você tocar. Combinado? Bons estudos!